Houve um tempo em que os dirigíveis eram considerados o auge da engenharia. Eles prometiam conectar continentes, conquistar os céus. Mas com o tempo desapareceram do nosso dia a dia. Hoje essa ideia está voltando. E não é em algum lugar do outro lado do oceano, mas sim na Rússia. Fala, galera, tudo bem? Estamos na Aeronova, uma empresa que cria, projeta e desenvolve seus próprios dirigíveis de nova geração. E o episódio de hoje será dedicado ao nosso primogênito, o dirigível Nova 01. Este é o primeiro aparelho do projeto, e hoje vamos contar a sua história. Para nós, não é apenas um aparelho, mas um verdadeiro símbolo do início desse grande caminho. A Rússia é um país de distâncias enormes e infraestrutura complexa. Em muitas regiões não há estradas nem aeródromos, por isso os dirigíveis podem entregar cargas diretamente em áreas de difícil acesso. Eles são especialmente requisitados na exploração de jazidas de petróleo, gás e minerais. Nas condições do clima rigoroso do Ártico, os dirigíveis garantem um abastecimento confiável e conseguem permanecer no ar por muito mais tempo do que as aeronaves tradicionais. Eles são mais econômicos e ecológicos do que os aviões, consomem menos energia e funcionam de forma mais silenciosa. A bordo, é possível instalar equipamentos de comunicação, monitoramento e segurança. Além disso, os dirigíveis são adequados para turismo, missões humanitárias e de resgate. Em resumo, a demanda. A empresa Aeronova é uma das pioneiras no renascimento da construção de dirigíveis na Rússia. Sua principal vantagem está no uso de tecnologias modernas que diferenciam radicalmente seus aparelhos dos clássicos Zeppelins do passado. Seu aparelho principal, o Nova 01, foi o primeiro passo para trazer a navegação aérea de volta ao século XXI. Na equipe, há engenheiros e especialistas com experiência na criação de dirigíveis na Rússia. Eles sabem o que é necessário para um voo estável e seguro de uma aeronave. Mas antes de continuarmos, vamos entender por que afinal nos metemos nessa ideia. E por que decidimos ressuscitar os dirigíveis? Amigos, os tempos mudam. Novas tecnologias, soluções e formas de expressão estão surgindo. Tudo que é novo, mas bem esquecido do passado, se encaixa perfeitamente nas atividades da empresa. Os dirigíveis foram praticamente esquecidos por quase 100 anos, mas a equipe do projeto, e eu também, acreditamos que isso foi injusto. E agora é o momento ideal para resgatar esse meio de transporte esquecido, mas já em um patamar tecnológico totalmente novo. Afinal, os dirigíveis reúnem vantagens únicas de vários tipos de transporte e conseguem realizar uma série de tarefas de forma muito mais eficiente do que muitos dos meios existentes. Ou até mesmo aquelas tarefas que nenhum outro meio de transporte atual consegue realizar. Falando sobre suas vantagens, gostaria de destacar as principais. Segurança. Sim, apesar dos mitos populares, os dirigíveis são um dos meios de transporte aéreo mais seguros que existem. Claro, desde que seja utilizado hélio seguro em vez de hidrogênio. Sua capacidade de carga. Os dirigíveis que voavam há 100 anos já eram capazes de transportar cerca de 100 toneladas de carga útil. Com as tecnologias atuais, esse número pode ser muito maior. Ausência de necessidade de infraestrutura cara. O dirigível não precisa de longas pistas de decolagem ou de um grande aeroporto para pousar. Tudo o que ele precisa é de um espaço minimamente preparado, onde possa pousar suavemente e decolar com a mesma facilidade, se necessário. Possibilidade de entrega porta a porta. Ele pode entregar a carga diretamente do local de produção até o consumidor final. Sua resistência. Os dirigíveis são capazes de percorrer milhares ou até dezenas de milhares de quilômetros sem reabastecimento. Tudo, é claro, depende do modelo específico do dirigível e de sua modificação. E, talvez, a principal vantagem é a força de sustentação gratuita. Graças às leis da física e ao gás, que está contido no envelope do dirigível e é mais leve que o ar, ele permite que o aparelho suba. E esses estão longe de ser todos os benefícios que um dirigível oferece. E agora, vamos voar até a Nova 01. A Nova 01 é o protótipo dos futuros dirigíveis da empresa. Ela representa o modelo dinâmico do futuro aparelho Nova 2. As proporções principais foram mantidas: a quantidade de motores e hélices, a relação entre potência e peso, a empenagem traseira. Todas as características estão o mais próximo possível do que será no próximo dirigível, maior, com volume de 2.000 metros cúbicos. Ou seja, a Nova 01 é um modelo de engenharia em escala, no qual a equipe testa os principais elementos do futuro veículo aéreo. A principal tarefa da Nova 01 é testar e aperfeiçoar os sistemas de controle autônomo. O aparelho é totalmente elétrico, não tripulado, utiliza hélio como gás de sustentação e está equipado com um sistema de pilotagem remota.
Através de um controle ou tablet, o operador define a rota. O dirigível sai do hangar, decola, voa do ponto A ao ponto B e retorna, cumprindo a missão de forma totalmente autônoma. Meu nome é Millet, sou pós-graduando no Instituto de Física e Tecnologia da MFTI, onde meu principal campo de estudo são as redes neurais e os neurocomputadores. Já faz alguns anos que trabalho com a questão da implementação e uso da inteligência artificial em vários sistemas de controle, inclusive para estações terrestres. Realizei muitas pesquisas sobre esse tema. Atualmente, nossa empresa está criando uma estação terrestre de controle de dirigíveis baseada em neurocomputadores, redes neurais e aprendizado profundo. Essa estação será o centro de comando para o controle dos dirigíveis da aeronave. Quando a aeronova lançou o projeto, os engenheiros estabeleceram como meta criar um aparelho que pudesse ser construído em um ano e mostrar que até mesmo um dirigível pequeno pode ser uma plataforma para o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Foram desenvolvidas estruturas e sistemas de controle. Atenção especial foi dada ao software. Ele foi totalmente desenvolvido internamente e inclui elementos de aprendizado de máquina para adaptação às condições de voo. Nova 01 é um dos primeiros dirigíveis russos de nova geração, criada em um curto período de tempo e já realizando tarefas reais. Os primeiros testes foram realizados com cautela. O dirigível era mantido por cabos, enquanto se verificava sua estabilidade e controle. Essa etapa foi concluída com sucesso. O aparelho demonstrou um comportamento estável. A equipe testou o flapeamento, o comportamento em voo e o funcionamento dos controles pelo painel remoto. O próximo passo foi o controle remoto. Sem cabos, em modo de teste completo. O dirigível executava os comandos com precisão. Realizava voos, mantinha a altitude, fazia curvas, acelerava e reduzia a velocidade. Mais tarde, o Nova 01 realizou pela primeira vez um voo totalmente automático, quando um especialista controlou o aparelho remotamente. Diretamente do escritório em Moscou, enquanto o dirigível estava no aeródromo. Esse foi um dos primeiros testes bem-sucedidos de um dirigível não tripulado na Rússia. Para se conectar ao dirigível, o operador só precisa abrir o mapa interativo na estação de controle em solo. Ao abrir o mapa, ele se conecta imediatamente ao computador de bordo do dirigível, onde também pode ver todos os dados de telemetria em tempo real. E para mover o dirigível na direção desejada, o operador só precisa definir os pontos de rota no mapa. Nós usamos inteligência artificial para compensar desvios na trajetória do dirigível em caso de ventos fortes. Além disso, temos um servidor remoto para processar dados e treinar o programa de inteligência artificial. O servidor acumula e analisa todos os dados que coletamos durante os voos. Em seguida, os dados obtidos são usados para construir modelos de comportamento do dirigível em diferentes condições, por exemplo, em caso de ventos fortes. Nas próximas versões, vamos adicionar ainda mais funções interessantes, como desvio de obstáculos, previsão e detecção automática de várias anomalias. Por exemplo, a inteligência artificial pode analisar os dados dos sensores para prever uma falha do motor antes que ela aconteça, garantindo assim a segurança durante o voo. Todos os dirigíveis serão equipados com um sistema de visão computacional que estamos desenvolvendo agora. Esse sistema poderá ser utilizado em operações de busca e salvamento ou em inspeções de infraestrutura para identificar objetos em tempo real. Dessa forma, nossas estações terrestres estabelecem novos padrões de segurança, desempenho e confiabilidade para os dirigíveis, abrindo grandes perspectivas para todo o setor. Eu, Dmitry Orlov, trabalho na empresa Aeronova e sou responsável pelo sistema de controle dos mais novos dirigíveis que nossa empresa está desenvolvendo. Neste momento, concluímos o sistema de controle remoto dos dirigíveis e agora estamos realizando esta fase de testes do piloto automático no nosso dirigível Nova 01. Precisamos de dados de voo para que possamos tirar conclusões com base neles e construir o modelo de controle correto. É justamente por isso que a gente praticamente vai lá todo dia, para fazer voos de teste e coletar dados.
As hélices de propulsão Nova 01 conseguem girar até 270 graus e, no momento certo, elas se inclinam no ângulo necessário. Temos 3 modos de voo. O primeiro modo é a decolagem vertical. O segundo modo é o voo em que as hélices ficam voltadas para frente. Ou seja, o vetor de empuxo acompanha o nosso dirigível e a gente voa em linha reta. O terceiro modo é quando as hélices ficam voltadas para trás. Então, nesse momento, a gente pode voar para trás ou, como já estávamos voando para frente, desaceleramos. Ou seja, esse é o modo de frenagem. Existem 4 câmeras de vídeo. Eles transmitem a imagem para a Terra, ou seja, o operador em solo pode ver completamente e totalmente o que está acontecendo ao redor do dirigível e controlar tudo de forma direta a partir do solo. Pronto. Vai um pouquinho para frente e para a direita. E aí, como está a sensibilidade? Agora você está subindo. Está subindo. Estou subindo? Sim. E assim, para baixo, né? Não, assim está mais ou menos. Agora está descendo. Isso. Agora sim, você está andando certinho. Sim, está tudo ótimo. Está tudo legal. Não, você está levantando o nariz para cima. Sim, eu entendo. Ok. Sim, 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 sim. Você está indo muito bem. Sim, estou começando. O que você é? Tome posse, assuma o controle. Peguei. Além disso, a imagem de vídeo é processada por algoritmos e indica o posicionamento no local. As coordenadas do ponto para onde precisamos nos mover. O processo de voar por coordenadas no mapa é puramente uma função matemática. E nós simplesmente nos movemos pelas coordenadas. A sensação de que seu aparelho sabe voar muito bem, claro, é indescritível. O aparelho ficou realmente muito divertido, bastante animado e também agradável. A Nova 01 não é apenas um dirigível. É um teste de todo o ecossistema de navegação aérea autônoma, controle, decolagem, pouso, logística em solo. Tudo está integrado em uma única plataforma digital. Cada teste aproxima a equipe da criação do próximo aparelho. A Nova 2, projetada para transportar cerca de 500 kg de carga por até 500 km e capaz de operar totalmente sem piloto. A Nova 01 é um protótipo experimental, montado a partir das soluções disponíveis no momento. É controlada remotamente e já está sendo usada hoje para testar missões autônomas. O que é especialmente notável é que tudo isso foi feito por uma equipe de uma empresa que tem apenas 1 ano. A Nova 01 é só o começo. Com ela começa um novo capítulo na história da navegação aérea. Os dirigíveis do futuro não são apenas navios do céu. São sistemas autônomos que podem conectar o mundo de uma forma diferente dos aviões ou navios. E talvez, já em alguns anos, veremos no horizonte não só aviões, mas também dirigíveis inteligentes e silenciosos da aeronova flutuando no céu. Uma nova geração de transporte aéreo.